Olá pessoal, eu vou dar bom dia porque eu tô gravando durante a manhã, tá? Mas se alguém tiver ouvido de tarde, tarde, boa noite. Gente, eu vim aqui, eu sempre que venho aqui, tem algo dentro de mim gritando, né, pra me falar. Eu sinto como se eu estivesse me impulsionando mesmo para falar. E, gente, a honra e a glória dele, eu não venho aqui para me vangloriar, tá? Eu só queria passar um pouco da minha experiência. E, gente, eu não gosto de mentiras. Então, quando eu contar algo para você, se for uma coisa que eu senti, eu realmente senti aquilo. E se foi uma coisa que eu vivenciei, eu realmente vivenciei, entendeu? Então, assim, o que eu queria falar para hoje, para vocês, é que a gente tem, gente, sim, desertos na vida. É aquela questão que Jesus falou das aflições. Gente, ninguém tá livre disso. Você pode pensar, quem tem dinheiro tá livre? Tá não, tá. Quem é mais bonito tá livre, quem tem algum poder, alguma fama, alguma coisa, tá livre? Tá não, gente. Ninguém tá livre das aflições. Vocês podem, quem vê coisas na internet, e a internet fala muito sobre a vida de muita gente, né? Vocês podem ver que tem pessoas riquíssimas, que são donas de aviões, de jato, de tanta coisa, sabe? Material, mas que tá passando por muita aflição na vida. Tem pessoas que estão internadas em clínica de reabilitação, em clínica psiquiátrica, por estar passando por problemas. E essas pessoas devem ser julgadas? Não, gente. Lembra daquele versículo da Bíblia que não julgueis para não ser julgado. A mesma medida que você usar para julgar os outros, você também será a sua mesma medida. Então, não podemos julgar. O que podemos? Orar, pedir a Deus, né? Que Ele entre na vida das pessoas, que Ele haja na vida das pessoas, que muita gente vai, gente, para Deus, consegue ter mais comunhão, consegue entrar em comunhão com Deus num momento difícil, da dor. Quando eu fui para a igreja a primeira vez, uma igreja que não era católica, uma igreja evangélica, eu fui por amor também, mas não foi por amor a Deus ou por amor a Jesus, foi por amor a uma pessoa que eu me relacionava. Era o meu primeiro namorado, eu estava realmente muito apaixonada por ele. Então ele também mudou, né, saiu da católica e foi para a igreja evangélica. E como eu gostava muito dele, eu nem pensei duas vezes, eu vou também. Então eu tentei me adequar a essa igreja, eu tentava mostrar que eu estava pertencendo. Como, gente? Através da roupa, eu mudei minha roupa. Eu mudava minha roupa, minha vestimenta, para as pessoas verem que eu tinha mudado, porque eu mudei minhas roupas. Então, se eu usasse as roupas longas e por exemplo, se trocasse minhas calças por saias, trocasse, sabe, não usasse mais brinco, não usasse nada do tipo, para mim ali eu tinha aceitado Jesus e eu tava crente. Só que ao longo do tempo, o meu relacionamento acabou, tá? Com essa pessoa. Ele tem a vida dele, a família dele. E eu sofri por conta disso, porque eu gostava dele, né? Senti um sentimento ali forte, mas também que acabou. Hoje em dia o sentimento, aquele sentimento. Mas a gente demorou muitos anos para acabar, eu fiquei muito mal.
Mas o primeiro motivo, às vezes eu fui por esse amor, não foi amor a Deus. Não foi, gente, eu não conhecia ele em verdade, em espírito. Eu fui porque eu fui convidada por alguém que eu realmente, na época, amava, né? Então, assim, mas através desse convite, eu fui e eu conheci, e depois que o meu relacionamento acabou com essa pessoa, eu comecei a ter realmente um relacionamento com Jesus, com o Espírito Santo, com Deus, entendeu? Eu realmente comecei a ter esse amor por Deus. Então eu frequentava, eu sempre gostei de frequentar essa mesma religião que eu frequentei quando eu estava com ele. Mas depois eu fui conhecendo outras religiões, entendeu? E o fato de eu conhecer outras religiões, a cada uma eu absorvi uma coisa. Teve umas que eu fiquei por um tempo e eu vi que não era para mim, que eu não acreditava no que a religião pregava, entendeu? Para mim não estava de acordo com a Bíblia. Então eu, com muita educação, eu falei com a pessoa que me ensinava sobre a Bíblia e resolvi sair. Essa pessoa é muito querida na minha vida. Essa senhora é uma pessoa muito boa na minha vida, que ela me ensinou alguns princípios, e coisas que ela me ensinou também acerca da palavra de Deus também eu não discordei. As coisas que eu via, que meu espírito sentia que estava certo, tudo bem, estava certo, pronto. Os princípios deles são muito bons, mas não foi a minha fé não, não, não batia com o que eles acreditavam, né? Mas eu não julgo, gente. Aprendi a respeitar a fé dos outros, a religião dos outros. E aprendi sofrendo. Aprendi porque quando eu tô falando mal ai, perdão, de falar gata. Mas sempre querendo entrar no contexto, né? Aí, quando eu tô falando mal de uma fé, de uma religião, de alguém, de alguma forma eu tô perseguindo também, gente. Eu tô perseguindo o outro. Então, as pessoas são livres para ter a religião que ela quiser. E eu nunca mais eu quero entrar nesse negócio de religião, de discutir religião. Se eu for falar com alguém, eu quero falar sobre a palavra. Não quero estar debatendo qual é a religião certa, qual isso. Quando Jesus veio, gente, aqui na Terra, eu não consigo identificar se tem em algum lugar dizendo qual é a religião dele. Eu sei que ele ia em vários lugares. Ele frequenta, ele... O que eu posso dizer é que Jesus tinha problemas com religiosos, sabe? Religiosos que eu digo, os fariseus, sabe? Meu maior medo, é uma coisa que eu não quero, não é um medo porque eu tenho fé em Deus, então eu não vou temer isso porque Ele vai me orientar e me dar sabedoria, é me tornar fariseu, entendeu? É me tornar, em vez de defender a palavra, eu ficar com a espada na mão, defendendo uma religião, entendeu? É eu tomar o como que eu diria, gente? Eu deixar de defender, de pregar sobre Jesus, sobre a palavra, para estar pregando sobre a religião, entendeu? Dizer, essa religião é a única que é verdadeira. As outras são todas, como se fala. Porque tem religião que acredita isso e tudo bem, gente, se eles acreditam com eles. Que tem um império de religião falsa, tudo é... Como é que chama? Tem um nome lá muito ruim que dão as religiões, né? E a única verdadeira é a deles.
Eu acho muito perigoso, gente, esse modo de ver. Porque eu não acho que há uma religião perfeita e uma única religião perfeita, sabe? Porque a nossa religião não tem que ser a religião. Quando você está focando na religião, no templo que você frequenta e não na palavra de Deus, tá ruim, entendeu? Eu acho que a gente tem que ver os seres humanos todos, gente. Todos nós somos irmãos, vamos lá, vamos aceitar isso. Não é porque uma pessoa é católica, outra é evangélica, outra é, sabe, espírita, um bandista, tudo. Gente, eu penso assim, porque mesmo que a gente não seja irmãos na fé, a gente veio de pais, sabe, os nossos pais aqui terrenos. O nosso Pai maior, o nosso Pai celestial é Deus. Mas aqui a gente veio de Adão e Eva. Então, tendo isso, como a gente veio deles, a gente não tem como negar. A gente veio deles, somos descendentes de uma descendência. Mas também somos descendentes de Abraão, né? Que aí já liberta um pouco a gente do pecado. Também somos filhos amados e redimidos por Jesus. Então, assim, tem uma parte de Jesus lá na Bíblia que fala, eu não posso estar dizendo, esse negócio que todo mundo é irmão também, de uma forma assim muito concreta, mas eu acho que a gente deve se tratar o outro como irmão, como próximo, apesar que se uma fé de um é do jeito e outra fé do outro, somos seres humanos, então a gente nunca sabe o dia de amanhã, então eu diria isso, que quando Jesus morreu, ele não morreu só por mim. Ele não morreu só por fulano de tal religião. Ele morreu por todos nós. Gente, ele morreu por todos nós. Se hoje tem uma pessoa que está praticando alguma prática que desagrada a Deus, gente, não vamos julgar, vamos orar. Sabe por quê? Aquela pessoa pode vir amanhã ter um encontro real com Deus. Pode mudar de vida. A pessoa pode ser macumbeira, sabe? Fazer coisas erradas para a vida dos outros. Fazer. A pessoa pode ter um monte de problemas, um monte de defeitos, um monte de. Ela pode estar com falta de Deus, mas o amanhã dela pode ser diferente. Então, se ela pode amanhã se converter. O apóstolo Paulo, ele era perseguidor, ele matava cristãos e isso ele fazia em nome da fé, né? Mas era ali uma religiosidade, não era uma fé, era religiosidade do mal, entendeu? Então, quando ele teve um encontro realmente com Jesus, ele mudou. E pense como o apóstolo Paulo é uma pessoa, pense assim, na Bíblia é uma pessoa muito admirável, como ele mudou, como ele se transformou, como ele deu o exemplo, né, de como uma pessoa pode ser mal, pode ser... Esse dia um priminho meu, que eu gosto muito, ele me perguntou se um assassino podia ter a salvação. E eu disse, sim, pode, se ele se arrepender de coração e voltar o coração para Deus. Eu tava tentando lembrar, né, de alguém assim da Bíblia que teve esse problema. Eu lembrei de Davi, né, que colocou Urias na frente da batalha para morrer, para ficar com a mulher dele. Mas ele ali foi uma forma indireta, né, que ele matou Urias, não foi com as próprias mãos. Mas o apóstolo Paulo, ele sim, ele matou de fato com as próprias mãos. Pelo menos é isso que eu acredito, né? Que ele tirava as pessoas de dentro de casa e matava e tudo, perseguia os cristãos. Então, assim, será que a gente acha que o apóstolo... Será que o apóstolo Paulo vai ser salvo? Será?
Gente, com certeza. Porque pense no arrependimento do homem. Pense que ele não conhecia Jesus. Eu acredito sim, né? Claro que é um homem que Deus exaltou na Bíblia. Então ele vai ser salvo. Apesar de ter matado pessoas, o arrependimento dele foi genuíno. Entendeu? Então, se você hoje está aí achando, eu não sou digna, eu não vou seguir a Jesus porque eu não sou digna. Dá um exemplo prático na minha vida. Eu ainda não sou tão redimida, tão... Gente, mas Deus mudou tanta coisa na minha vida já. Deus foi tirando. Assim, o processo é longo, gente. E o meu, talvez, o tempo que Deus está agindo na minha vida, às vezes eu não esteja percebendo. E eu acho que está demorando. Mas aí quando eu olho para trás, o que ele já transformou na minha vida, o que ele já me libertou, eu penso que é realmente assim, que não é uma coisa de vez. O cristão, ele tem que estar se transformando todo dia, entendeu? E, gente, agora eu vou entrar num testemunho meu, tá? Uma coisa que eu vivi ontem e que eu tava muito focada em falar sobre isso, tá? Eu vou falar porque muitas vezes eu falei com algumas pessoas sobre algum assunto e a pessoa disse, poxa, como tu sabia? Eu tava precisando ouvir isso. Eu falei um dia com meu filho Caio, cheguei e comecei a sentir vontade de dizer umas coisas. E eu comecei a dizer, ele disse, poxa, eu tava tão precisando ouvir isso. Então, Deus usa a gente para falar com os outros. Mas não é para a gente se vangloriar e achar que eu sou o ser mais espiritual porque Deus me usou. Deus também usou uma jumenta para falar com Balaão, entendeu? Então, assim, eu não posso estar, ai meu Deus, com aquele orgulho, mas eu não deixo de me sentir honrada quando eu ajudo alguém, sabe? Me sinto muito honrada quando Deus fala através de mim. Isso sim eu sinto, tá? Honrada, porque Ele tá me usando para falar algo que vai trazer paz a alguém. Isso é uma honra muito grande, não é uma honra para se vangloriar, porque a glória é dele, tá? Mas eu já falei com algumas pessoas, não foram tantas, mas foram algumas, e disse que estava precisando ouvir aquilo, que parece que Deus tinha... Chegou uma senhora um dia, eu falei uma pequena frase lá, que está na Bíblia, e ela disse, mulher, pois foi Deus que te mandou falar isso, porque eu estava precisando ouvir. Então, assim, nem toda hora a gente às vezes fala, né, mas não está sendo usado, mas a gente está falando sobre o Evangelho, porque você não tem que esperar que Deus fale com você para você falar. Você pode falar intencionalmente mesmo. Sua intenção é de falar sobre aquele assunto e você vai falar. Mas deixa eu te falar ontem. Ontem Deus foi quem usou alguém para falar comigo. Alguém de dentro da minha casa. Alguém pequenininho, sabe? De tamanho. Mas deixa eu te falar o que aconteceu. Eu tava num banheiro, sabe? Lá no meu lugar secreto. Que é secreto, gente. Porque quando eu tô com Deus, as pessoas geralmente não sabem que eu tô falando com Ele. E ontem eu passei por um deserto muito grande, um dia de deserto. Foi um dia de deserto. Eu sei que o deserto pode durar muito, né? Mas eu creio em Deus e pela fé que esse deserto passou, que eu não vou mais ficar nele não, tá? Eu decido não querer esse deserto. Mas eu ontem entrei lá no meu lugar secreto, né? E eu tava muito mal, porque eu tava vivendo esse deserto. É um deserto que não é meu, mas é uma coisa que aconteceu e que com alguém e me fez mal. Então eu entrei num deserto do outro. Eu tava orando, né? Orando muito, mas eu vi que eu já tava entristecendo, porque eu queria tirar alguém do deserto que não foi eu que coloquei.
Mas eu tava orando por essa pessoa e pedindo a Deus, né, pela saúde dela e tudo. Mas, assim, eu não posso tirar ninguém do deserto, tá? Por mais que eu ore, por mais que eu deseje tudo de melhor para essa pessoa, o deserto dela não é comigo, é com Deus, tá? E eu tive esse dia de deserto por conta que eu me sensibilizei muito por a saúde de uma pessoa. Então, deixa eu te falar. Tem deserto que não é teu, entendeu? E não que você não deva orar, né? Por a pessoa, ore, gente, ore bastante se você sentir no seu coração que deve orar por a pessoa. Mas não entra no deserto dos outros, tá? Cada um tem seu próprio deserto. Eu tenho meus desertos e é porque essa pessoa também me ajudou quando eu estava no deserto, tá? Então eu senti de pedir a Deus para ajudar ele nesse deserto, ajudar essa pessoa nesse deserto. Tá vivendo um deserto de saúde, gente, muito grave. Então, assim, de fato aquilo mexeu muito comigo e o meu dia foi um deserto, tá? Assim, não um deserto mais árido do mundo, mas foi um dia triste. Então eu entrei no banheiro e eu já tenho orado muito por esse problema de saúde dessa pessoa, entendeu? Agora eu tava vivendo um desertinho ali. Então eu peguei, entrei no banheiro e comecei a orar e conversar com Deus e chorar e pedir para Deus, porque eu disse: Senhor, como eu tô me sentindo sem amor, como eu tô sentindo a falta de amor, como eu tô me sentindo desamada, Senhor. Senhor, por favor, por misericórdia, fala para mim que o Senhor me ama. Usa alguém para falar do seu amor. Usa alguém para falar comigo, para eu me sentir amada. Eu tô me sentindo a pessoa mais desamada e eu não tô conseguindo também amar os outros. Senhor, eu tô precisando muito, muito de amor. Muito mesmo. Aí, gente, eu sempre peço para Deus discernimento e sabedoria. Eu tava orando, mas eu tava batendo os lábios, de vez em quando falando também. Cara, o inimigo também pode te ouvir. Assim como Deus te ouve, o inimigo pode te ouvir. Então, eu tô muito cautelosa com orações faladas, orações em voz. Claro que em muitos momentos a gente tem que orar falando, mas eu tô tão, assim, querendo proteger o que eu tô sentindo, entendeu? Porque o inimigo sabe do que a gente passa, ele sabe, ele conhece as nossas expressões faciais. E quando eu tava ali, eu falava, batia o lábio, sabe? Tipo quando Ana tava orando, porque eu tava sentindo isso, que ninguém me amava, ninguém. Eu senti um desamor tão grande, uma falta de amor tão grande. Eu pensei, Senhor, ninguém me ama. Ninguém, ninguém, ninguém. Como eu tava verbalizando muito, quando eu parei, tá? A minha oração, veio uma música Véia Mundana que me traz a tristeza. Uma música, sabe? Na hora, foi assim, foi instantânea, essa música veio bem alto na casa do vizinho. Você não valorizou o meu amor, uma coisa assim, sabe? E eu na hora discerni, isso não é de Deus, porque não é esse o tipo de amor que eu tô falando. E não é esse amor. Eu discerni na hora que o inimigo tava usando aquela música pra me deixar mais triste, pra me deixar mais pra baixo. Eu entendi porque eu tinha orado em voz alta. E Deus, graças a Deus, Ele tá me dando discernimento espiritual. Então essa música velha do passado aí, que os homens usavam pra fazer mal pra dizer que tá revoltado com a mulher. Que essas músicas do mundo, sabe? Do mundo, que não vem de Deus. Essa música só me deu um sentimento tão ruim, mas eu discerni na hora e eu repreendi na hora. Por incrível que pareça, eu digo, que música horrorosa, isso não vem de Deus.
sabe? E eu saí do banheiro e eu vim pra cozinha. Quando eu vim pra cozinha, eu comecei a orar em espírito. Eu posso dizer aqui porque já passou que eu estava orando. O inimigo não tem nem poder de querer reverter a história, porque ele não tem poder para isso. Então, assim, eu comecei a ficar, eu fui fazer, eu acho que algum lanche, alguma coisa para Arthur. Eu não sei, eu estava aqui no meu armáriozinho, né? E pensando, Senhor, eu continuo me sentindo mal. Eu me encontrei, só em mente, eu orei em mente, na minha cabeça. Senhor, eu não tô me sentindo amada. Senhor, por favor, eu não tô me sentindo amada. Usa alguém para o Senhor dizer que o Senhor me ama. Para eu ter essa convicção, eu preciso ouvir, Senhor. Sabe quando Jesus perguntou, Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Perguntou 3 vezes. Eu tava assim, só que num nível hard, num nível maior. Eu tava muito desesperada para saber se amava, né? Jesus pediu para Pedro apacentar as ovelhas, né? Depois que ele assumiu que amava Jesus. Mas eu fiquei, Senhor, tu me amas, por favor, me demonstra, por favor. Gente, perante a Deus do céu, se eu estiver mentindo, que ele me corrija. Foi instantâneo. Meu filho, assim, do nada, porque ele não estava nessa fase de estar me dizendo que amava, do nada. Como, gente? A oração foi aqui. Essa eu discerni. E porque foi o meu filho, e não a música mundana, meu filho chegou. Ele veio assim do nada, gente. Do nada, sabe? Ele tava lá fora, eu não sei onde ele tava. E ele veio pra mim e disse: Mãe, eu te amo. E me abraçou. E eu abracei ele. E não tem como não sei. Não tem coisa mais óbvia. Os incrédulos, as pessoas que não acreditam e que não têm discernimento espiritual, eu nem conto isso, sabe? Porque se alguém estiver me ouvindo aqui tem discernimento espiritual, vai entender a verdade de Deus, entendeu? Eu não conto isso para todo mundo. Eu não vou sair contando, sabe por quê? Tem gente que vai zombar. Tem gente que é zombaria, que é coisa da minha cabeça, ou a tal da coincidência que eu não acredito, entendeu? Então, gente, isso eu vivi. Aí o que que Deus, quando Deus faz isso comigo, o que que eu faço, gente? Minha fé, que já graças a Deus é grande, cara, vai lá, sabe? Eu fico tão grata, eu digo, Senhor, eu sou tão pequena, tão falha, o Senhor ainda fala comigo. Ele falou comigo, gente, através de uma criança, meu próprio filho. Não tem, gente. Eu sei que eu tô aqui debatendo, eu podia falar isso de uma forma muito natural, é porque não é natural, é sobrenatural. É isso, é sobre Deus, é sobre o que ele faz. Gente, como ele é bom, tá? Como ele é bom, como ele fez aquilo comigo, tem como eu não testemunhar isso? Tem como eu não vir aqui contar? Quem me conhece sabe que eu sou muito verdadeira e que eu não gosto de mentira. Então, se eu tô contando isso, é verdade, gente. A palavra de Deus diz para não dar pérolas a porcos. Então, ou que é sagrado a cães. Então, assim, quem não entende, quem julga e zomba, eu não dou minhas pérolas, mas eu tô aqui contando para que se você é uma pessoa de fé, você vai acreditar nisso. Isso não é uma coisa da minha cabeça, nem é uma ilusão, não é uma voz que eu ouvi audível, porque se eu falar que eu ouvi isso, que eu falei isso, eu posso estar, né? Para as pessoas, eu posso estar blefando, posso estar doida por isso. Mas, gente, foi uma coisa natural e sobrenatural ao mesmo tempo. Porque o nosso espírito sabe quando é Deus, entendeu? Não tinha como não ser, gente. Não tinha como ser coincidência. Então, aqui eu também nem quero provar para ninguém. Porque a gente discerne espiritualmente. E eu quero só relatar esse testemunho. É dizer quanto eu fico feliz, quanto eu fico honrada
em saber que Deus usou meu filho para dizer que me ama, né? Meu filho disse no momento em que eu orei e pedi que ele me dissesse. Então, assim, é um testemunho, gente. Para quem acredita e tem fé, sabe do que eu tô falando. Para quem já passou por isso, sabe do que eu tô falando. Mas para quem não acredita, é só uma, né? Então eu não ligo. Eu tô aqui para quem acredita, para quem tem fé, tá? E, gente, eu vou ler aqui o Salmo 40. E eu vou orar, né? Antes, vou orar. Porque eu vi que tá faltando oração nos meus vídeos. Vamos orar. Senhor, nosso Pai querido, te rendemos graças, Senhor. Te rendemos graça pelo dom da vida. Te rendemos graças, Pai, por não faltar o alimento físico nem espiritual. Pai, eu queria muito te agradecer de uma forma muito pessoal, muito particular, de uma forma minha que o que eu vivi ontem, o deserto que eu passei, no final do dia o Senhor me mostrou que me amava. Oh, Pai, queria declarar o meu amor por ti, Senhor. Eu também te amo. Eu também amo Jesus. E eu quero seguir nos caminhos dele, Senhor. Eu aceito Jesus como o meu Salvador todos os dias, Senhor. Se eu não verbalizar isso todo dia, mas saiba que eu aceito, Senhor, o resto da minha vida. Eu aceito que Ele é meu Salvador e que Ele é meu caminho, minha verdade, minha vida. Eu aceito que eu só posso ir através dele, Senhor. Eu me rendo diante de Jesus. Eu me rendo diante de Ti, Senhor. Eu não sou ninguém sem o Senhor. Fica comigo, Senhor. Manda sempre esses recados para mim, Senhor, que o Senhor me ama. Faz eu sentir esse amor, Senhor, que às vezes eu não sinto que as pessoas me amam. Às vezes eu não sinto amada, nem mesmo por mim. Às vezes eu não estou me amando, Senhor. E o Senhor dizer que me ama, o Senhor me disse tudo. Tudo. Muito obrigado, Senhor. Era o que eu precisava ouvir. Mas, Senhor, eu te confesso que eu vou precisar ouvir sempre, mais vezes, tá? Muito obrigado, Pai. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, Deus. E eu agradeço por tudo em nome de Jesus. Amém. Gente, hoje eu vou ler o Salmo 40, porque esse Salmo 40, eu não lia, sabe? Eu não tenho costume de ler a Bíblia. Mas esse Salmo 40 eu lembro de uma parte. Lá na época da pandemia, sabe? Aquela época bem difícil, que eu só saía de casa confiando nessa palavra. Eu botei ela na minha mente, né? Que a praga que assola o meu dia, a mortandade, né? Eu não sabia nem todo, mas eu sabia aquela parte que ele ia estar comigo, que o mal não ia me pegar, sabe? Então hoje eu tenho que ler o Salmo 91, não 99, Salmo 91, porque foi esse Salmo, na pandemia, foi um trecho dele que me deu força, foco, fé, que me impulsionou a continuar, tá? Eu vou ler, veja só como ele lembra muito aquela época, tá? Ó, segurança em Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Dirá ao Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele me livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Lembra que peste geralmente é uma doença, né, gente? Pestilência. Ele te cobrirá com as suas asas, com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade será o teu escudo e a tua defesa. Não temerás medo de terror da noite, nem da seta que voa de dia,
nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1.000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com teus olhos, contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque o Senhor é o teu refúgio, o Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também o livrarei, pô-lo-ei em retiro alto, porque conhece o meu nome, ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longevidade de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Gente, eu nem estava lembrando de tanta coisa que... Assim, esse salmo não é aquele salmo que eu tinha muito... Assim, tinha partes dele que ficavam na minha mente. Mas uma coisa que eu achei, né? Lembra na época da pandemia, gente? Não tô dizendo que as pessoas que morreram foram ruins, não, pelo amor de Deus. Morreram gente de todo jeito, gente. Mas o que eu tô dizendo é o que ele disse que praga nenhuma chegaria na minha tenda e não chegou, não. Naquela época, Deus protegeu tanto a gente, entendeu? E ele falou que daria ordem aos anjos ao nosso respeito. Nós que fomos temente a Deus, gente, a gente não chegou a cair de uma forma para não levantar mais, tá? Muita gente caiu, 10.000 à sua direita. Tanta gente que eu tô falando nem caiu, eu tô falando que morreu mesmo naquela época. E Deus nos livrou, gente. Todos nós que estamos aqui tivemos um livramento na época da pandemia e hoje continuamos tendo. E olha só que lindo que ele falou. Ele disse, eu falando sobre o amor dele, né, que amo ele, e eu não lembrava dessa parte. Ele falou aqui, sem fazer encontrar. Olha, já encontrei aqui. Oh, Deus bom, Senhor. Ó, porque tão encarecidamente me amou. Olha. Também o livrarei e poliarei em alto, porque conheceu o meu nome. Oh, meu Deus. Meu Jeová, né? Que o nome de Deus é conhecido como Jeová. Dizem que tem outros nomes, né? Assim, mas eu sei que o nome que eu mais conheço dele, o nome, é Jeová, né? Jesus, quando estava na Bíblia, na cruz, ele chamou Eloí, porque tem outras línguas, né? Outras línguas também. Então, mas eu conheço ele como um Deus também. Apesar de alguns achar que Deus é o título, mas, gente, se você sabe quem é o seu Deus, o Deus de Isaac e de Jacó, o Pai de Jesus, o nosso Criador, o único e verdadeiro Deus, ele sabe que é dele que você está falando. Porque para mim, todos os outros deuses falsos vêm com um Dzinho maiúsculo. Mas o nosso Deus forte e verdadeiro é com D maiúsculo, entendeu? E Deus tem um nome chamado Jeová. E dizem que outros também, né? Outros nomes. Assim, eu conheci ele como esse nome.
E também não discordo que ele não tenha outros nomes, né? Em outras versões, em outras línguas, em outros idiomas. Então, assim, gente, tô muito grata, sabe? Sabe, receber o amor de Deus assim, vindo no meu filho, mas eu sabendo que foi ele que tocou ali. Então, assim, o vídeo ficou longo, gente. Desculpa, porque o meus vídeos estão sendo longos. Vou tentar vou tentar melhorar isso, gente. Um beijo, fica com Deus. Não desanime na fé, sabe? Se você tá vivendo um deserto hoje, creia nele, vai passar, tá? E fé nesse Deus maravilhoso, viu? Amor, ama ele, cara. Ama teu Deus de todo teu coração. É o que diz na Bíblia, ama teu Deus de todo teu coração. Se apoia nele, tá? Um beijo pra todos.